Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos começar o nosso estudo sobre frações. No nosso dia a dia, usamos as frações para expressar quantidades ou medidas que não podem ser indicadas pelos números naturais. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem essas situações. Primeiro exemplo: comi 1/8 de uma pizza. Isso significa que em uma pizza que inicialmente estava dividida em 8 pedaços iguais, eu comi um desses pedaços. Segundo exemplo, vendi 5/6 do bolo. Isso significa que eu estava vendendo um bolo que inicialmente estava dividido em 6 partes iguais e que dessas 6 partes eu consegui vender 5. Terceiro exemplo, comprei 1/4 de uma melancia. Isso quer dizer que quando eu fui comprar a melancia, ela estava dividida em 4 partes e eu comprei uma dessas partes. Quarto exemplo, gastei 1/3 da quantia que recebi. Isso quer dizer que se eu pegar o valor que eu recebi e dividir em 3 partes iguais, eu gastei uma dessas partes. Para representar uma fração ou para indicar uma fração, nós sempre usamos um traço horizontal e 2 números, que recebem o nome de termos da fração. O número de baixo recebe o nome de denominador, e ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Já o número de cima recebe o nome de numerador, e ele indica o número de partes consideradas do inteiro. Nós vamos fazer alguns exemplos agora, para vocês entenderem direitinho o que é o numerador e o que é o denominador, e o que cada um deles indica. Primeiro exemplo, nós temos uma figura que representa um inteiro dividido em 4 partes iguais, sendo que dessas 4 partes, 3 foram coloridas de verde. Então, qual fração que representa essa parte verde? Observem comigo que o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, o denominador da nossa fração é 4. Quantas partes que foram consideradas destacadas? 3, porque apenas 3 foram pintadas de verde. Então, o numerador da nossa fração é 3. Então, por fim, a fração que representa a parte verde dessa figura é 3/4. No segundo exemplo, nós temos uma figura que representa um inteiro dividido em 8 partes iguais, sendo que dessas 8 partes, 5 foram coloridas de rosa. Então, qual fração que representa essa parte rosa? Observe que inicialmente o nosso inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Então, o denominador da nossa fração tem que ser 8. Dessas 8 partes, 5 foram consideradas destacadas, porque essas 5 foram pintadas de rosa. Então, o numerador da nossa fração é o número 5. Ou seja, qual fração que representa a parte rosa dessa figura? 5/8, certinho? Último exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma figura que representa um inteiro dividido em 10 partes iguais. E dessas 10 partes, 7 foram pintadas de lilás. Então, qual fração representa essa parte lilás da figura? Inicialmente, nossa figura foi dividida em 10 partes iguais. Ou seja, o denominador da nossa fração deve ser o número 10. Dessas 10 partes, 7 foram destacadas, porque apenas 7 foram coloridas de outra cor, lilás nesse caso. Então, o numerador da nossa fração é o número 7. Ou seja, a fração que representa as partes coloridas de lilás dessa figura é 7/10. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula, onde vamos aprender como fazer a leitura das frações.